Que a paz de Deus esteja com você. Estamos no 4º domingo da Quaresma. Saudamos a você com as palavras de João, capítulo 3, versículo 14 e 15, que diz: Assim como Moisés no deserto levantou a serpente numa estaca, assim também o Filho do Homem tem que ser levantado para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Desejamos um abençoado culto. Compartilhem o link no seu Facebook ou nas redes sociais, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Também procure um momento tranquilo e calmo para assistir o culto. Desligue os outros aparelhos. Voz Carlos Walter Augustin. Jesus, pastor amado, reunidos hoje aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, com penas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça da Igreja Santa União. Família unida somos, família de Jesus, iluminados todos na mesma santa luz. A mesma fé nos prende num só divino amor, e com o mesmo gozo servimos ao Senhor. Na mesma senda estreita é Deus que nos conduz. Não temos esperança senão num só Jesus. Sua preciosa morte a todos vida traz, e pelo mesmo sangue nos vem a mesma paz. Rebanho resgatado por um só Salvador, devemos ser unidos por mais ardente amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com terna compaixão. Se tua Igreja toda viver em santa união, será bendito sempre o nome de cristão. Jesus, o que pediste em nós se cumprirá, e assim o mundo inteiro a ti conhecerá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um e cada uma de nós. Quero perguntar a você: você confia nas pessoas? Por quem você coloca a mão no fogo? Difícil, hein? No Salmo 118, versículos 5 e 9, tem uma palavra que nos diz: Na minha aflição eu clamei ao Senhor, Ele me respondeu e me livrou da angústia. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? O Senhor está comigo, é Ele quem me ajuda. Por isso verei derrotados os meus inimigos.
É melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. É melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. Até aqui, a leitura do Salmo 118. Nós vivemos numa época em que não existe peso e credibilidade para a palavra confiança. É difícil confiar. É difícil colocar a nossa expectativa de que as coisas podem ser guardadas em sigilo, em que as pessoas possam nos ajudar nos tempos de hoje. Leva muito tempo até a gente confiar em algumas pessoas. Temos medo, temos insegurança e às vezes desconfiamos até mesmo daquelas pessoas que são confiáveis. Quem já não chorou alguma vez por ser apunhalado pelas costas? Confiou alguma confidência a alguém, algo que deveria ser guardado a 7 chaves, e isso por algum motivo se tornou conhecido por outras pessoas. Jesus passou por isso. Ele foi apunhalado pelas costas por um dos seus discípulos, Judas Iscariotes. Mas ele também, de alguma forma, foi traído pelo outro discípulo, Pedro, que o negou 3 vezes, dizendo que não conhecia o Mestre. As pessoas são falhas e nós podemos nos surpreender muitas vezes com as pessoas e até conosco mesmo, porque também nós muitas vezes deixamos a desejar no quesito confiança. Mas Deus é confiável e esse salmo diz que nós podemos depositar toda a nossa confiança nele. E com base na confiança que Deus nos dá, nós também, sendo seus filhos e filhas, devemos nos mostrar pessoas confiáveis. Devemos aprimorar esta qualidade em nós dia após dia. Que as pessoas possam confiar em nós e que nós possamos confiar em Deus. Amém. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou. E por toda provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou.
pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão. Na Quaresma, o mal assume diversas formas para enganar, desviar e confundir as pessoas. E muitas vezes nós nem percebemos que isso vai acontecendo, e quando se percebe, nós estamos em uma cilada, em uma enrascada. Fizemos algo que não deveríamos ter feito, confiamos em pessoas que talvez não mereciam a nossa confiança. Falamos algo que possa depois ser utilizado contra nós. E tudo vai aumentando, como acontece com uma bola de neve, por exemplo. Pastor, eu nem sei, muitas vezes, por onde começar a organizar a minha vida. Que tal se nós começássemos a organizar pela verdade, confiando em Deus, arrependendo-nos dos nossos erros, pecados, faltas e falhas, recomeçando com ânimo, coragem, força e determinação, na certeza de que é Deus quem nos acompanha. Propomos um momento de confissão de pecados baseado a partir do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 16. E vocês que nos acompanham em casa poderão ler, quando aparecer o T de todos, a parte que cabe a cada um de nós também trazer diante do Senhor em oração. Irmãos e irmãs em Cristo, tanto amou Deus o mundo que enviou o seu Filho unigênito. Permite-nos, ó Deus, por meio da fé, participar do teu amor pelo mundo e assim sermos agentes de transformação. Perdoa quando impedimos que a tua graça atue em nós para a salvação do mundo. Irmãos e irmãs em Cristo, Deus enviou o seu Filho unigênito para que toda pessoa que nele crê não pereça. Concede-nos, ó Deus, uma fé transformadora para que possamos ser instrumentos de cura e com nossos dons servirmos ao próximo e à criação. Perdoa quando nos fechamos à tua graça, excluindo outras pessoas e agindo apenas em favor de interesses egoístas. Irmãos e irmãs em Cristo, Deus pela fé nos concedeu a vida eterna. Permite que ao viver a fé em Jesus Cristo, participando como agentes de transformação no mundo, sendo sal da terra e luz do mundo, alcancemos a vida eterna. Perdoa quando desvalorizamos e limitamos o amor que é eterno e incondicional. Que Deus, que amou o mundo, perdoe os nossos pecados, nos transforme pela sua graça e nos capacite a vivermos em amor. Por amor de Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, enviado ao mundo para que toda pessoa que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Leitura do Evangelho de João, capítulo 3, os versículos 1 até o 21. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é o mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo?
Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. E Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judeia. Ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós. Amém. Uma palavra do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 a 21. Mas aqui, como nós ouvimos a leitura, foi a leitura do versículo 1 ao 21. Fiz questão de nós lermos o bloco todo, que o Espírito Santo conduza o nosso refletir sobre esta palavra do Santo Evangelho. Amém. O encontro de Jesus com Nicodemos, uma boa conversa, muito, muito importante. Não falaram sobre qualquer coisa. Às vezes nós encontramos as pessoas na rua, no supermercado, numa esquina, no ônibus, e às vezes as pessoas falam qualquer coisa assim para fazer de conta, para preencher o tempo, mas aqui nesta conversa não foi sobre o tempo, sobre futebol. Às vezes as pessoas têm conversas sem nexo, né? Nada com nada, com coisa nenhuma, ou às vezes só as pessoas falam e a gente não consegue conversar. E esse texto aqui conta e fala de uma conversa muito importante, em que Jesus acolhe Nicodemos em uma visita. Podemos dizer, para uma boa conversa. Primeiramente, quem foi Nicodemos? Quem foi este homem que foi ao encontro de Jesus? Nicodemos foi um grande líder, membro do Sinédrio. O Sinédrio, o que é o Sinédrio, pastor? Para entrar no Sinédrio, no mínimo as pessoas tinham que ter 40 anos. Precisava ter uma grande qualificação
qualificação de conhecimento, conhecer, né, toda a Torá, todos os 5 livros do Pentateuco, ser um profundo conhecedor da lei. Para ser deste grupo do Sinédrio, dos mestres da lei, a pessoa precisava sempre falar a verdade, ter uma boa reputação. Era um homem que era respeitado pelo povo. Nicodemos era um homem assim muito importante, muito estimado, muito inteligente. Ele era um cara, como a gente pode dizer, sabia muito, um líder muito importante. Então, quem foi Nicodemos? Nicodemos podemos considerar que ele foi um líder. Quais são as características que a gente percebe nesse texto deste líder que foi Nicodemos? Parece-me que foi um bom líder. Apesar de muitos textos bíblicos descreverem muito mal dos fariseus, das pessoas do Sinédrio, de pessoas que sempre quiseram pegar Jesus em contradição, armar para Jesus, mas aqui nota-se algumas características muito importantes de Nicodemos. Por exemplo, assim, um líder é alguém que observa, que analisa, que vê o que está acontecendo à sua volta, que olha os movimentos. E Nicodemos, ele faz isso, né? Ele observa, ele analisa, ele olha o que está acontecendo à sua volta, ele tem ouvidos atentos, pois sabe o que está acontecendo em Jerusalém, e sabe que Jesus anda na volta, o que ele fala, o que ele prega. Então, um bom líder, ele vai ao encontro daquilo que está acontecendo, né? Ele se organiza de uma forma para ter um encontro com Jesus. Quando? À noite. Para ter o quê? Um momento mais a sós, uma boa conversa. Se diz a Bíblia que onde Jesus andava havia multidões, haviam pessoas querendo ser curadas. Como conversar com alguém? Muitas vezes em ambientes onde tem muitas pessoas, nós não conseguimos conversar. A pessoa não consegue contar as coisas com calma, com tranquilidade. Mal conseguimos ouvir. Então Nicodemos, ele procura Jesus à noite para ter então uma boa conversa. E nesse texto aqui conta que parece que foi uma conversa calma, tranquila, porque quando Nicodemos chega a Jesus, ele não chega como uma pessoa autossuficiente. Ó, Jesus, eu cheguei, eu sou o cara do Sinédrio, vim conversar contigo, eu quero que tu me diga algumas coisas aí. Não. O Nicodemos, ele chega com humildade. Ele chega a Jesus com respeito, reconhecendo uma grande liderança. Isso a gente percebe, nós podemos dizer, no versículo 2. No versículo 2 diz assim que quando Nicodemos está se dirigindo a Jesus na conversa, ele diz assim, olha só o versículo 2: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Nós sabemos que o Senhor é um mestre. Então ele reconhece a presença de Deus em Jesus. E no versículo 4, então, Nicodemos começa a colocar para fora aquilo que ele quer ouvir Jesus, ele quer conhecer o projeto, aquilo que Jesus ensina. E ele pergunta então, como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar à barriga da sua mãe e nascer outra vez? E no versículo 9 ele pergunta mais uma vez, como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. E nesse complexo destes 21 versículos, Jesus, aos questionamentos de Nicodemos, dá grandes explicações.
explicações sobre como viver, como entrar no reino de Deus, como crer no Filho do Homem, como nascer de novo. Jesus fala, Nicodemos, as pessoas preferem a escuridão, preferem o mal. Tem pessoas que fogem da luz. Então Jesus, ele explica, conversa, ele dialoga com Nicodemos, e esse encontro, esta visita, esta boa conversa, nós podemos dizer que na vida de Nicodemos teve uma grande transformação para ele. Na Bíblia, a seguir, não se fala muito mais deste homem, Nicodemos, ou tanto em outros evangelhos, mas em alguns registros do Talmud, em algumas antigas tradições orais, apontam que talvez Nicodemos tenha sido batizado por Pedro e por João. Olha, que especial, né? Foi batizado. E em João 19, conta-se ali que enquanto Jesus morreu e tudo mais, o José de Arimateia foi pedir o corpo de Jesus para sepultar. E nesse caminho encontra o Nicodemos e convida o Nicodemos para fazer parte desse momento, para ajudar. E diz ali o texto que Nicodemos foi junto, fez este acompanhamento com José. Eu me pergunto assim, não é em qualquer pessoa que a gente ajuda no momento de sepultamento. Se eu fosse falecer, eu não sei quem as pessoas da minha família iam pedir para vir me ajudar. Geralmente são pessoas que a gente confia, são pessoas que a gente admira, são pessoas que conhecem a nossa história ou aprovam aquilo que nós pensamos, empregamos e fazemos. Então José aqui teve uma parceria do Nicodemos quando foi preparar o corpo de Jesus. Isso é muito bonito. Sabemos pela história de algumas tradições escritas antigas que o Nicodemos, ele também foi um homem muito, mas muito rico. Construiu 12 fontes de água para os peregrinos que vinham a Jerusalém. Então, gente, uma fonte de água naquela época, num lugar tão... é muito caro. Então, conta-se que Nicodemos era um homem muito rico. E ele fez muitas coisas para o povo. Construiu os silos, onde diz no livro que um daqueles silos alimentava um povoado por 20 anos. Então, é muito dinheiro. Nicodemos conhecia, era um profundo conhecedor dos rituais sagrados da Torá. Mas então Jesus apresenta para ele um novo evangelho, um novo pensar, uma nova forma de ver o agir de Deus em meio a este povo. Então vamos ter como exemplo Nicodemos para ser perdoado por algo que fez com sua família. Ele pegava então uma pomba, oferecia em sacrifício, ou um outro animal, oferecia em sacrifício a Deus. Ali estão perdoados os teus pecados. E Jesus, como nós lemos no texto, fala do nascer de novo, de um novo nascimento. Fala que não é pagando com sacrifícios para que a gente possa ser perdoado, mas sim nós precisamos nos arrepender. Não podemos pensar conforme a nossa natureza, a nossa velha natureza, mas sim pensar como Deus pensa. E nesse texto também deixa bem claro, né? Nicodemos vai direto, como um homem muito inteligente, como um homem de profundo conhecedor da lei, ele vai direto à fonte esclarecer as suas dúvidas. Ele vai a Jesus e ali ele encontra a resposta para as suas dúvidas.
respostas. Encontra o que procura, nunca sai vazio. A gente nunca sai do mesmo modo que foi buscar a Deus. Às vezes, a gente como pastor, ministro, ouve algumas falas de pessoas assim, quando nós visitamos pessoas em momentos de muita dificuldade. Por exemplo, alguém que sofreu um acidente, e o pior acidente, e a pessoa sobreviveu, mas o carro ficou um nó, e a pessoa sobreviveu. E a pessoa diz assim: pastora, eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Ou quando uma doença no corpo, teve que fazer uma cirurgia ou algo assim, e a pessoa: olha, eu não sei como eu sobrevivi, mas pastora, eu ganhei uma nova chance. Eu nasci de novo, eu ganhei uma nova chance. Bem, será que nasceu de novo? Será? Será que não só continua a viver, mas a vida, as coisas que faz, a forma como pensa, continua sendo igual? Mesmo antes, igual antes do acidente, igual antes da doença. Porque está vivo, mas a mente não mudou. Então, quando Jesus fala desse novo nascimento, que ele fala a Nicodemos, é um novo olhar para a vida a partir dos olhos do Pai, a partir dos olhos de Deus, fundamentado na palavra de Deus. É o crer profundamente no projeto do reino de Deus e entender este projeto e viver com amor. Este amor incondicional que Deus deu o seu Filho por cada um de nós. Então, como filhos e filhas de Deus, através do batismo, nós somos o povo de Deus. E pelo Espírito Santo, nós somos chamados a sermos uma nova criatura, a nascermos de novo, pela transformação da nossa mente. E descobrindo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, a partir da palavra de Deus. Nós somos agentes de transformação neste mundo. Então, não conseguimos mais ver a injustiça, não conseguimos mais ficar nas trevas ou na escuridão. Assim como Jesus diz ali para o Nicodemos, há pessoas que escolhem as trevas, as pessoas que preferem viver na escuridão. Então, as pessoas que nascem de novo, que o Espírito Santo habita em nós não conseguimos mais viver nas trevas. Nós somos convidados a ser sal da terra e luz do mundo. Nossas escolhas, então, sempre são baseadas na palavra que se tornou carne, verbo, e habitou entre nós, sendo o nosso Cristo nós seguimos. Então, o meu agir é como um novo ser. Que este texto bíblico de Nicodemos possa nos ajudar a pensar como uma conversa, uma boa conversa, pode talvez transformar a vida de Nicodemos. E assim que Deus também nos capacite para que quando nós vivermos ou estamos convivendo com as pessoas ao nosso redor, nós podemos ter conversas profundas, escolher estes momentos, tirar as nossas dúvidas e que Deus sempre também nos capacite para que a gente possa entender a sua mensagem. Amém.
momento de oração, de intercessão. Eu pedi a Deus por força. Mas Ele me fez fraco para que eu aprendesse humildade e discrição. Eu pedi por sua ajuda para realizar grandes obras. Mas Ele me fez pequeno para que eu realizasse boas obras. Eu pedi por riqueza para ser feliz. Ele me fez pobre para que eu fosse sábio. Eu pedi por todas as coisas para poder gozar a vida. Nada consegui do que pedi, mas tudo que era bom para mim. Eu pedi sabedoria a Deus. E Deus me deu muitos problemas para resolver. Eu pedi para aprender sobre o perdão. E Deus me colocou pessoas difíceis em meu caminho. Senhor Deus, ajuda-nos a enxergar como Tu trabalhas em nossa vida. Senhor Deus, ajuda-nos a viver este tempo de Quaresma, molda o nosso ser, dá que possamos resgatar os perdidos e que se desviaram do caminho que leva a Ti. Deus, clamamos por esse tempo que vivemos com tantas dificuldades. Fortalece a nossa fé, anima a nossa esperança. E tudo mais pedimos na oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz, a sua bênção e a sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.